Oi, boa noite. Estamos começando agora mais um programa Saúde em seu lar. Hoje vamos abordar um tema aqui muito importante, que é o Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Posso tratar assim como muito importante mesmo, né, doutor? É de fundamental importância. Fundamental importância. Para isso, hoje a gente está recebendo aqui mais uma vez o Dr. Armando Hamadi, ele que é médico psiquiatra, tá? Já esteve conosco aqui, até recente, né, doutor? Mas abordando outros assuntos, e hoje, por conta do mês, a gente está aí chegando a meados do mês de agosto, esse mês importante de conscientização, de prevenção, como eu falei. A gente vai esclarecer mais algumas dúvidas e levar um pouquinho da atenção sobre o caso para vocês aí de casa. Doutor, mais uma vez, boa noite, um prazer recebê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, agradeço a oportunidade. Dia 10 de setembro é comemorado esse Dia Internacional dessa campanha, né? Por essa conscientização, a prevenção ao suicídio, que foi estendido para o mês de setembro todo, daí essa denominação, por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina. E nada melhor do que para a prevenção do suicídio do que a gente falar abertamente, né? Conversar mesmo, Conversar, falar sobre o assunto, discutir e desmistificando, destruindo as questões dos medos, das culpas, né? De todo esse tabu que envolve falar sobre esse tema. Realmente a gente pode tratar como um tabu mesmo, porque parece que as pessoas têm medo de falar, né? Tem medo, receio, e é como o senhor mesmo falou, se é que a gente pode dizer assim também, aí principal de tudo isso é conversar, é falar, né, doutor? Até a gente conversava antes aqui, a gente tem um dado que o Brasil hoje já é o suicídio é o quarto índice, não é índice, é o quarto tema de morte. Causa de morte, perdão. Causa de morte no Brasil. O senhor até me falou assim, entre os jovens já é a terceira, né? É muito alto, né? Altíssimo, né? Estima-se que 1 milhão de pessoas por ano, né, suicidam no mundo, né? Um suicídio a cada 40 segundos, é um índice altíssimo. Já é a terceira causa, e para cada tentativa de suicídio a gente tem, por cada suicídio cometido nós temos inúmeras tentativas de suicídio. São aproximadamente de 20 a 30 milhões de tentativas no mundo. Aqui no Brasil uma média de 5 a cada 100 mil habitantes, 32 suicídios por dia, né? Um aumento muito grande também nessa estatística com relação aos jovens, às mulheres também. Então assim, hoje a gente tem que tratar a questão do suicídio como uma questão de saúde pública. Fugir um pouco desse tema mais filosófico, teológico, e tratar isso como uma condição médica gravíssima, né? E que tem aumentado muito na nossa sociedade atualmente. O senhor citou aí 32 casos dia, né? Isso aí no ano a gente já pode levar aí para mais de 11 mil casos, que dá uma média, o senhor falou de 40 segundos mundo, né? E no Brasil a média de 45 minutos. Isso. Tem é até assustador também, né? Isso considerando o fato também que a gente tem que pensar que muitos casos não são notificados como suicídio. Sim. São considerados acidentes, muitas vezes existe toda uma pressão para não ser notificado como como um suicídio, né? Por causa da pressão da família, religião, uma pequena comunidade. Então essa estatística provavelmente é muito maior. O senhor falou de jovens. A incidência do suicídio é muito maior em jovens. Sim, tem aumentado muito, né? A gente pode considerar hoje essa terceira causa de suicídio, de mortes, né? Tem aumentado constantemente, até associado aos fatores relativos ao que leva ao suicídio, né? A gente pode considerar os quadros depressivos, a questão das drogas, as mídias sociais. A gente vai abordar cada uma delas aqui também. A questão também do distanciamento das pessoas, né, da falta de empatia, uma série de questões que a gente pode estar abordando. Essa questão do suicídio, né? A gente pensar no suicídio, na verdade o suicídio não é o simples fato de você se matar, né? Cometer esse autoextermínio. É o fato de você querer anular uma dor. Existe um sofrimento intolerável na pessoa, em que ela passa
a uma condição de desespero, perda da esperança, falta de sentido. E o que ela recorre para anular essa dor é dar fim à própria vida. Muitas vezes a gente também é considerado uma angústia constante, né? Aquele medo do futuro, presa a questões do passado, raiva também de alguns fatores, a perda de um relacionamento, alguma pessoa que você tem alguma desavença. É um labirinto, na verdade, que não tem saída, né, para a pessoa, né? E ela não, mesmo que ela tentasse, ela não conseguiria sair desse labirinto. Isso leva a esse aumento grande aos quadros do suicídio. Essa pessoa, ela que tenta o suicídio, ela tem consciência do que ela está fazendo, doutor? 90% das pessoas que cometem o suicídio ou tentam o suicídio têm um transtorno mental. A gente considerar o transtorno mental é algo que deturpa a realidade da pessoa, como ela enfrenta as questões da vida e tudo mais. Então a gente pode considerar que ela não tem a plena consciência do que ela está fazendo, né? Como eu falei, é uma anulação da dor e ocasionada muitas vezes por conta desses transtornos mentais. Os transtornos mentais mais comuns, a grande porcentagem dos casos, são os transtornos bipolares do humor, principalmente a questão da depressão. Né? Muitas vezes a gente também tem o consumo abusivo de substâncias como álcool, cocaína, a esquizofrenia também é algo que está associado à questão do suicídio, transtornos de personalidade muitas vezes, a personalidade mais impulsiva, violenta. Agora, isso não quer dizer que todas as pessoas que têm algum transtorno mental vão cometer o suicídio. Na verdade, 98% das pessoas com transtorno mental não cometem suicídio. E essa pessoa, ela tem essa decisão de uma hora para outra ou ela planeja isso na cabeça? Raros são os casos que acontecem de forma impulsiva, sem um certo planejamento. Tem um estudo de Campinas que demonstra que é como se a gente colocasse isso numa pirâmide. Para cada suicídio cometido, nós teremos na base 17 ideações suicidas, em que a pessoa começa a pensar em se matar. Depois a gente pode evoluir para 5 planejamentos, uma esquematização de como eu vou fazer aquilo. Né? Tomar um veneno, começa um planejamento. Para 3 tentativas. Então, para cada suicídio, eu tenho como se fosse uma pirâmide. E aí a gente pode já basear nesse estudo, por exemplo, que sempre vai existir algum grau de planejamento, grande maioria dos casos. E algum sinal disso também. E o senhor, pelos casos que o senhor acompanha, que já passou com o senhor acredita que as pessoas elas procuram falar com alguém sobre o momento que ela está passando, o que ela está vivendo, e as pessoas acabam não dando a atenção devida, ou não, essas pessoas elas realmente guardam para elas ali e até o momento que a gente pode dizer também ela explode e acaba cometendo um suicídio? A grande maioria das pessoas, de alguma forma, direta ou indiretamente, pediu uma ajuda. Comentou com algum amigo, familiar, ente querido, ou até um profissional de saúde, né? Daí a importância de tanto haver uma conscientização e que a gente leve muito a sério essas questões. Muitas vezes a gente tem algum amigo e vem e comenta que ninguém vai sentir minha falta, eu não sirvo para nada, eu queria que tudo acabasse, não aguento mais. E essas falas muitas vezes não são levadas a sério. Não, foge do assunto, gera um certo desconforto. A pessoa, não, vamos parar de falar besteira, vamos comer alguma coisa, deixa isso para lá. E não dá a devida atenção. Então, quando você fala abertamente, quando você consegue perceber esses sinais de alarme e também não tem nenhum tipo de julgamento com relação a essa fala, né? Você não problematiza ainda mais a questão, você consegue estabelecer um pacto por essa vida, né? Uma das regrinhas de ouro com relação a uma certa proteção, prevenção, né, de evitar o suicídio, é você conseguir constituir esses vínculos.
né? E o vínculo pode ser de um familiar, de um amigo, né? Questão da resiliência da pessoa, a capacidade de lidar com os problemas, a gente está ajudando a resolução desses problemas, dar um suporte adequado, principalmente de saúde, né? Que é uma coisa que muitas vezes falta, um preparo aos profissionais, inclusive os próprios médicos. Então, a gente tem que ter muito essa coisa, tá? De falar abertamente, de não se sentir desconfortável, perguntar, questionar, o que que você como é que é isso? Fala isso para mim. Muitas vezes uma simples fala, né, já salva a vida da pessoa. Essa pessoa que ela está pensando em cometer o suicídio, o senhor falou assim que a gente deve, tá? A gente tem que dar atenção para ela. Ela chegou, ela comentou, ninguém vai sentir falta, que nem o senhor citou e tudo mais. Mas ela apresenta algum outro sintoma? Tem alguma? Ah, sim. A gente pode também estar percebendo isso através de isolamento, queda do rendimento, falta de cuidados pessoais, desinteresse por atividades que antes ela sentia um certo prazer, né? Algumas vezes as pessoas vão se preparando, muitas vezes até financeiramente, para cometer o suicídio. Então tem todo um movimento de mudança da forma de ser, muitas vezes oscilações de humor, irritabilidade, até agressividade, dificuldade de realizar as tarefas, muito parecido com o que a depressão também vai trazendo, essa tristeza, esse isolamento, perda de funcionabilidade. A depressão, ela é a principal causa? Dentro do transtorno bipolar do humor, uma das fases é a depressão, né? Ou a depressão isolada. Sim. A depressão, ela causa uma alteração cognitiva na pessoa, na capacidade de realizar tarefas, traz um sentimento de culpa muito grande, né? A gente tem uma apatia, uma perda de energia vital, uma incapacidade de realizar as tarefas, um pensamento muito negativo de tudo. Isso falando de forma genérica, porque a gente tem umas questões individuais. Mas de forma geral, a gente vai ver isso, essa anedonia, esse isolamento, essa queda de rendimento. Tudo isso levando ao quê? A um sofrimento intenso, a perdas das questões funcionais, como um ciclo. Eu tenho um quadro depressivo, eu tenho diversas perdas na minha vida, vou abandonando algumas coisas, isso gera também uma certa tristeza, e aí a gente vira numa espiral, até que chega ao ponto de cometer um suicídio. E quais outros transtornos também são evidenciados? No transtorno bipolar você tem a outro extremo, né? São as manias, o quadro maniforme. Isso, na verdade, não é uma euforia, é uma exacerbação do humor. Agitação, perda dos limites, condutas de risco, hipersexualidade, abuso muitas vezes de substâncias, agressividade, irritabilidade. Então ela se põe em uma série de situações que também geram perdas, e muitas vezes a crítica depois passa da crise pode gerar o suicídio ou uma conduta anormal dela naquele momento. Mais alguma, além desses transtornos? Temos o dependência química. Sim. Né? Dependência química, principalmente entre jovens, né, que tem aumentado muito, essa questão do abuso de álcool. Deixa eu só fazer a gente falou, acho que 2 vezes a 3 vezes dos jovens. A idade, a prevalência por idade, como que... De 15 a 25, 26 anos tem aumentado muito. A questão do álcool. Isso. O álcool, por exemplo, as pessoas acham que vão afogar as mágoas na bebida. Na verdade, o álcool tem um efeito depressor sobre o sistema nervoso muito grande, o que gera ainda mais piora do quadro de tristeza, da incapacidade de lidar com as questões, muitas vezes de ciclos, né? Em que eu procuro a bebida para fugir, essa bebida gera alterações, faz com que meu humor fique depressivo, eu quero recorrer de novo, e aí a gente entra nessa espiral também que pode gerar um suicídio. Cocaína, por exemplo, ela é um estimulante, porém na abstinência tem um forte efeito depressivo sobre o sistema nervoso também. A esquizofrenia, que a gente pode falar também sobre questão de delírios, deturpações da realidade, alucinações muitas vezes que mandam a pessoa
se matar, são depreciativas, né? Personalidades impulsivas, os transtornos de personalidade de modo geral, geram vários tipos de conflitos, dificuldade de relacionamento interpessoal. Nós podemos falar sobre história familiar, questão genética, histórico de suicídio na família, questões pessoais também, abuso infantil, histórico de trauma, violência, tentativas prévias, história pessoal. Nós temos também a questão de doenças crônicas que geram dor, como insuficiência cardíaca que limita a vida da pessoa, câncer. Então, assim, questões sociais também, perda de emprego, luto, término de namoro, relacionamento. E a questão também desse suporte, como eu já havia comentado, que é fundamental para a pessoa também poder se manter estável. O senhor falou perda de emprego. As questões financeiras também têm grande influência, de fato? Sim, muitas vezes você já tem uma condição vulnerável e é acometido de situações na sua vida, isso pode levar ao suicídio também, e é algo até muito frequente hoje em dia. Tá. Tem um número, doutor, que a gente pode falar assim, de tantas pessoas que tentam, na verdade, se não me engano, o senhor já até citou. 1 para 3, aproximadamente. É 1 para 3. A cada 3 pessoas que tentam, elas... Uma comete suicídio. É um número realmente acaba sendo assustador, né? Muito, muito alto. A gente falou de jovens, e esses jovens têm mais homens ou mais mulheres, ou e no geral também, doutor? Quem mais comete suicídio? Geralmente são os homens, nessa faixa etária mais jovem. Eles cometem mais suicídio porque eles fazem uso de métodos mais violentos, né, mais agressivos, arma de fogo, enforcamento. E as mulheres tentam mais suicídios também, mas por conta de usarem métodos como intoxicação exógena, com medicações e tudo mais. Certo. O ideal, então, mesmo, para a gente, como ajuda, é a gente conversar, sentar com cada uma. A pessoa apresentou algum sintoma para você e veio conversar, a gente o importante é a gente frisar isso, né, doutor? A atenção. As pessoas, às vezes, elas precisam de um carinho, de uma atenção, de um afeto, né, para evitar. A gente pode tratar dessa forma. Levar sempre muito a sério um pedido de ajuda, é uma demonstração de sofrimento, falar abertamente sobre o tema, com neutralidade, mostrar para a pessoa que ela não está sozinha, mostrar também que existe tratamento, o tratamento é muito eficaz, ter empatia, né? Essa é a grande dificuldade hoje, conseguir olhar pelos olhos do outro, respeitando a individualidade dele, mas tendo essa possibilidade, se aproximando, por exemplo, dos filhos, tendo muito cuidado com as questões das mídias sociais que a gente tem que ter, com as drogas, participando ativamente, não tendo medo de se referir, de perguntar, de perceber essas mudanças de comportamento na pessoa e falar sobre esse tema. O senhor falou mídias sociais, eu vou querer entrar um pouquinho mais a fundo em relação a elas, mas a gente vai para o nosso primeiro intervalo aqui, 2 minutinhos a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde Anceolar, hoje abordando um tema aqui muito importante para todos nós, que é o suicídio. Estamos no mês de setembro, setembro amarelo, mês de conscientização. E mais uma vez aqui, como eu já apresentei para vocês, recebendo o Dr. Armando Hamadi, ele que é médico psiquiatra. A gente está conversando sobre essas questões, né, doutor? Sobre o que leva ao suicídio, se apresenta sintomas. E o senhor citou no bloco anterior a questão das mídias sociais, rede social. Qual que se a gente também pode tratar dessa forma, a importância da rede social, da mídia social, em relação ao índice dos jovens que cometem o suicídio? A gente tem a questão, como a gente citou, da questão da droga, também com a questão da juventude, os quadros depressivos, mas hoje a internet é um fenômeno, né? Veio para ficar essa superconexão entre as pessoas, mas o problema em si não é a internet, é muitas vezes a falta de crítica do que é lido, de como aquilo chega até você. A gente tem uma necessidade hoje muito grande de estar
olhando um pouco a vida do outro, né? A gente pega um Facebook, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, a gente não consegue entender muitas vezes, ou a gente não consegue ver que a pessoa tem problemas, a gente começa a comparar isso com a nossa vida, o que é extremamente muito depreciativo, porque a gente está dentro da nossa individualidade. Hoje a gente tem essa necessidade da aprovação também do outro, né? A gente olha, por exemplo, até estrelas, pessoas famosas, de como elas recebem determinadas opiniões, né? Como você opina de forma depreciativa sobre a vida do outro. Né? Hoje em dia é esse movimento, as pressões hoje da juventude com relação a rendimento, metas, de atingir determinadas coisas, de conseguir logo tudo. Essa questão também da mídia social, que a gente pode estar falando um pouquinho sobre a dificuldade hoje dos pais, né? De estar presentes, muitas vezes, acompanhando de perto o que está sendo acessado ali. Tem coisas muito boas, mas tem coisas muito negativas. E essa dificuldade hoje dos pais, até muitas vezes até de entendimento do que de como aquilo é significativo hoje na vida de um jovem, que é bem distante da nossa realidade também. Mas como que a gente vai lidar, nós pais, lidar com um adolescente que a gente pode tratar, que está descobrindo o mundo e a gente vai limitar ele, vai estar acompanhando? Como que tem que ser esse tratamento do pai com esse jovem? A gente tem que, como eu falei, ter muita empatia, proximidade, participar ativamente da vida do jovem, não ter medo de abordar determinadas questões, de ser abordado sobre certas questões também, de esclarecer. A mídia social, ela, apesar de ter essa facilidade de entrar dentro da sua casa, né, não gera uma dinâmica diferente do que era antigamente, com relação a uma revista, um livro, um comentário, alguma questão. Né? A gente precisa também estar filtrando um pouco isso e esclarecendo sempre, desenvolver essa crítica também no jovem, que é naturalmente impulsivo, né? Que muitas vezes não tem muitos limites, e cabe a gente estar ensinando eles a isso. É claro que a internet tornou um pouco mais difícil, mas a gente também tem que estar participando sempre. Limitar o uso seria ideal? Alguns filtros são favoráveis, alguns conteúdos não devem ser permitidos. Não pode também deixar de viver a sua vida por conta de ficar ali o tempo todo no celular, né? É muito frequente, hoje você vai no restaurante, tem duas pessoas, uma sentada na frente do outro com o celular na mão. E muitas das vezes, bobear ainda conversando entre elas. Eu já vi casos assim, doutor. A pessoa tá junto e tá ali, ao invés de conversar pessoalmente, tá ali. Porque assim, a gente sabe que o celular, eu até falo bastante, o celular hoje é uma extensão do corpo humano, né? Não sei nem se pode ser correto isso ou não, mas por que eu falo isso? Se você sai de casa, se você esqueceu a carteira, a chave, você não volta. É difícil você correr ali, eu posso pegar depois, tudo mais. Mas se você esqueceu o celular, na mesma hora você lembrou, você vai em casa, dá um jeitinho e pega, né? É a representatividade que a gente dá para determinado aspecto da nossa vida. É importante estar conectado, hoje em dia a gente tem uma demanda grande, mas tudo tem que ter um limite, tudo tem que ser bem ponderado, tem que ter um equilíbrio. É muito tentador ficar ligado nessa artificialidade, né? Nessa coisa muito rasa, superficial, que são as informações bombardeadas, é aquele astro, é aquela coisa engraçada, mas que na verdade não tem um conteúdo profundo, né? E as pessoas não elaboram as coisas que são recebidas ali na internet, né? A história de fake news, um comentário de alguém da escola, bullying. É um verdadeiro assim, volume grande para pouca consideração e pouca elaboração. Então isso torna-se complicado. O senhor citou agora bullying. Bullying, mais antigamente um pouquinho, a gente não escutava muito falar da palavra bullying, né? Tinha todo esse bullying, tudo que acontecia, a gente não escutava. E hoje está em crescente, cada vez mais a gente escuta falar, crianças, quero relacionar justamente isso. Desde pequeno entra na escola e já está sofrendo com bullying.
A gente está tratando aqui muito, falando muito dos jovens, o índice do suicídio nos jovens, 15 a 26 anos. E nas crianças, menores de 15 anos, casos recentes que a gente viu de 9 anos, 10 anos. Como que é, doutor? O que leva uma criança a cometer o suicídio? A gente tem acompanhado alguns quadros, sintomas depressivos, mas geralmente em crianças está decorrente da violência. Traumas, abuso sexual, né, exploração, abuso moral, né, isso está nessas estatísticas das crianças e apesar de ser surpreendente, infelizmente tem se tornado cada vez mais frequente. E a gente falou do papel dos pais e o papel do educador, do professor, de analisar isso, sentir isso. Veja bem, hoje em dia a gente tem um problema sério na questão da educação, porque a gente não pode transferir a educação dos nossos filhos para a escola. A escola ela tem que ensinar determinado conteúdo, algumas regras, mas essa obrigação, essa responsabilidade tem que ser dos pais. O problema é que hoje em dia, muitas vezes, não isentando dessa necessidade, mas hoje em dia as pessoas não vivem mais, elas sobrevivem, né? Tem que trabalhar o dia inteiro, é raro ter algum parente hoje, ou deixa na casa dos avós, por conta da escola. E existe um limite do que a escola pode fazer. Se você deixar a educação dos seus filhos externamente, aquela sua, você vai comprometer, vai aprender na rua, vai aprender na escola. E nem sempre aprende as coisas ideais, né? Existe um limite também para o que o professor pode fazer. Com certeza. Mas eu vejo assim, a gente não pode confundir. Mas nos dias de hoje é comum, o senhor citou agora, é comum a gente passar, infelizmente, menos tempo com a nossa família, com os nossos filhos. O professor, às vezes, está numa escola de período integral, um aluno, são vários professores, mas tem uma convivência até, infelizmente, maior com o próprio filho seu do que os próprios pais. Esse professor, normalmente, não sei se o senhor tem essa informação, se o senhor tem esse dado, ele procura levar essa informação, seu filho está com um problema assim. Porque, infelizmente, eu não vejo isso. Eu tenho filhos, eu não vejo essa informação vindo da escola. O que eu sei do meu filho, principalmente o mais velho, é por conversa minha com ele. A escola não manda. E se naquela escola ele está ali sofrendo um bullying, e se naquela escola ele está com um caso próximo, um amigo, uma má influência ali, e o professor que está com aquela convivência mais próxima, né, o senhor vê que ele tem essa obrigação de levar para os pais? Essa questão do papel do professor, ela também está ligada a dar esse feedback aos pais. Não é à toa que a gente tem as reuniões e tudo mais, e também os pais de buscar interagir com esse professor que está presente, ler os relatórios que muitas vezes eles têm, conversar pessoalmente, participar das reuniões, interagir com os filhos, também saber por eles, conhecer os amigos, entender essa dinâmica ali dentro da escola, ver se o ambiente é favorável, como é que são essa estrutura de ensino, como é que é o projeto pedagógico. Então, respondendo a sua pergunta, o professor tem que dar esse feedback. É importante que ele também perceba, até porque no momento que você está na sala de aula e tira esse ambiente familiar, você também facilmente consegue comparar. Então, se você consegue perceber que existe uma criança que está agressiva, batendo nos outros amiguinhos, que você falou das crianças, por exemplo, Sim. Não quer fazer as tarefas, tem uma mudança brusca do comportamento, é claro que cabe ao professor tentar entender isso e procurar a coordenadora, né, que faz essa ponte muitas vezes com os pais, que vai procurar essa resposta. Então tem que existir sempre essa parceria entre os pais e a escola, claro. Mas é fundamental que os pais estejam sempre presentes e tenham essa facilidade, não tenham medo de abordar diversas questões do cotidiano da criança, que muitas vezes para o adulto parece simples, mas é importantíssimo para aquela vivência da criança ali, para o desenvolvimento da criança. Entendi.
Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também, doutor, sobre os canais de comunicação de prevenção ao suicídio. Hoje a gente tem um número que é 188, né, que é qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode estar ligando. Como que funciona esse... O Centro de Valorização à Vida, né, começou com um projeto de uma ONG, né, e foi abraçada por a questão governamental também. É um telefone que você não vai ter uma identificação do número, de maneira nenhuma vai ser perguntado quem você é, a sua localidade, o anonimato é fundamental, e você vai ter a possibilidade de ter uma escuta, de certa forma, especializada. E ao final dessa escuta, você vai receber muitas vezes uma orientação de onde buscar uma ajuda especializada, próximo, onde deve recorrer, por exemplo, ao ambulatório da sua cidade, ao PSF, ao médico generalista, ao médico especialista, que é o psiquiatra, que as pessoas ainda têm muita resistência de procurar, ao psicólogo, para estar conseguindo esse auxílio especializado. Certo. O senhor citou também aqui, até fora aqui das câmeras aqui, sobre os mitos do suicídio. Quais são esses mitos, doutor? Como que a gente pode tratar? É aquela história de, a pessoa fala que vai se matar, ela não mata nada, se ela quer, ela se mata mesmo? Seria isso? A gente tem algumas histórias, mitos, né? A pessoa que fala que vai cometer o suicídio não comete. Isso, na verdade, não é real. A pessoa sempre vai pedir uma ajuda, de alguma forma, e acaba cometendo. Ela tentou o suicídio para chamar atenção. Não é assim. Está demonstrando um sofrimento e é estatisticamente provado que a pessoa que tenta o suicídio tem maiores chances de cometer o suicídio no futuro, né? Nós temos também aquele pensamento de que a pessoa que quer morrer vai se matar, não tem o que fazer. Mentira, tem sim. O tratamento é eficaz. Tanto a terapia, as questões farmacológicas, o diagnóstico. Então não tem medo de procurar essa ajuda. É de fundamental importância e o tratamento funciona muito bem. Como que é esse tratamento, doutor? Se eu puder aprofundar um pouquinho mais. A pessoa, hoje ela tem essa consciência, ela precisa procurar um tratamento. Como que funciona? Geralmente ela vai recorrer inicialmente ou a um psicólogo, já vai direto ao consultório do psiquiatra, em que vai ser diagnosticado se existe um transtorno mental, qual é o transtorno, ser feita uma psicoterapia de suporte também, encaminhada aos outros profissionais. Muitas vezes a gente tem um atendimento multiprofissional com um psicólogo, alguns casos a assistente social também é de fundamental importância, para a questão farmacológica, que ajuda muito a reverter esses pensamentos, aos quadros que chegam ao seu consultório. E não ter medo da questão da medicação, ninguém vai ficar dependente de remédio ou vai fazer tratamento para a vida inteira, isso não existe. Ela vai fazer uso de uma medicação por um período, vai ter uma boa melhora, uma boa resposta, vai retomar a vida dela e vai ser suspensa a medicação. Tem casos, ou em todos eles, que é necessário o acompanhamento com o familiar também? É fundamental também, a gente tem que chamar o familiar, tem que haver essa cooperação, essa parceria. Muitas vezes o familiar traz dados que o próprio paciente não consegue fornecer para você. Então a gente vai estar trabalhando sempre junto com a autorização do paciente sempre, né? Doutor, a gente citou bastante aqui, a gente falou da questão dos jovens, da suicídio com crianças também. Mas o lado contrário um pouquinho, dos idosos. Tem um índice de idosos que cometem suicídio? Por que os idosos hoje cometem suicídio? Bom, inicialmente a partir da faixa dos 65 anos, né? Ocasionados muitas vezes por uma questão médica, uma doença crônica, dor, a perda da capacidade funcional, alguns quadros neurológicos também a gente pode estar incluindo nisso. Hoje existe uma dificuldade muito grande da convivência com o idoso, né? As famílias hoje estão deixando cada vez mais o idoso à própria sorte, abandonado, né? Existe toda uma dificuldade também da estrutura de saúde em acolher esse idoso da rede.
Então, cada Ele se vez mais sentir rejeitado. rejeitado, abandonado, vulnerável a uma série de fatores, não só a condição dele física, mas econômica, de cuidados também e familiar, né? A questão do afeto, a falta de empatia das pessoas com a questão do idoso, a perda cada vez maior do respeito, né? O distanciamento da sociedade com relação à imagem, à figura, à importância que é o idoso. Ele falou a partir de 65, a média de 65 anos. 65 anos. Acima. E a gente trabalha com um espaço, então, aí de 26, 29 até esses 65 anos. Essa a gente pode tratar como o menor número do índice de suicídio? Entre homens, sim. Tá? A gente pode considerar uma faixa mais reduzida. O pico mesmo é aquela que a gente tratou. Aquela faixa inicial e agora aos 65 anos. Entre homens. Entre homens. As mulheres geralmente na faixa reprodutiva, mais jovens. Certo. Inclusive até por questões relativas a... Hoje a mulher está assumindo um papel cada vez maior, né? Inclusive como chefe de família, né? Uma pressão muito grande, um preconceito, né? A dificuldade hoje no mercado de trabalho, a tripla jornada hoje que a mulher enfrenta, né? É em casa, é com muitas vezes o marido, as crianças, o trabalho. Então, sofrendo muitas vezes casos de violência, cada vez maior esse índice entre as mulheres. Então, também é um aumento muito grande essa prevalência dos quadros nas mulheres, do suicídio nas mulheres. Até legal o que o senhor falou agora da violência contra a mulher. Tem esse número também, é alto, a gente pode tratar como alto o número de mulheres que sofrem algum tipo de abuso, alguma violência, que acabam cometendo o suicídio? Sim, é um tema que está cada vez mais em voga e é importante que a gente chame a atenção e tem uma crítica para isso, né? O papel hoje que a mulher desempenha na sociedade é importantíssimo, fundamental, mas dada uma importância aquém daquela que deveria ser dada, né? Doutor, a gente chegou agora no finzinho do nosso segundo bloco, a gente vai para o nosso intervalo, 2 minutinhos a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Saúde Celular, finzinho do programa, né, doutor? A gente bateu um papo aqui bacana, mas ainda tem um tempinho para a gente levar mais algumas informações. Eu queria ver com o senhor citou no bloco anterior, da relação do índice das mulheres no suicídio. A relação mulher com as questões hormonais, elas têm um indicador muito forte, né, no suicídio? Bom, considerando que a questão hormonal ela influencia muitas vezes a questão comportamental, um exemplo simples disso é o TPM, né? Que uma pequena oscilação, uma oscilação cíclica dos hormônios femininos gera alterações comportamentais, muitas vezes assim de irritabilidade, alterações do humor. A gente também pode considerar a questão hormonal algo fundamental, principalmente na menopausa, que tem toda uma série de consequências físicas e psíquicas para a mulher, né? Com relação à parte orgânica, a perda de determinadas proteções que os hormônios trazem, uma alteração no sentido de um índice maior de depressão. Muitas vezes a gente também vê a questão da depressão associada ao pós-parto, né? Que a gente estava comentando sobre como depois que a criança nasce, num período, você pode apresentar essas oscilações significativas nos hormônios femininos, né? E que muitas vezes leva a quadros depressivos graves. A depressão pós-parto, então, ela é verdadeira, ela existe. Sim, ela é real, ela é palpável e é um problema de saúde também que deve ser tratado e acompanhado. E a gente vê casos de depressão pós-parto que a mãe ela abandona o filho, acaba matando o filho. Ela pode chegar ao ponto também de causar o suicídio, essa mãe. Sim, as pessoas acham que certas alterações são naturais depois do parto. Mas no momento que você verifica uma apatia, né, um afastamento da mãe com a criança, uma incapacidade dela de lidar com as questões dessa responsabilidade materna, um isolamento, uma falta de cuidado pessoal, tem que ser levado a um profissional para ser avaliado.
Para a gente fazer um apanhado para a gente finalizar, doutor, eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho mais sobre o mês de setembro amarelo, tá? Desse mês de conscientização sobre o suicídio, o combate ao suicídio, a prevenção do suicídio, né? E falasse um pouquinho também das políticas públicas que o senhor já falou no começo do programa, mas que podem talvez ajudar a melhorar, novas políticas públicas que podem ser implementadas para estar ajudando essa questão do suicídio. Algo fundamental é a gente reforçar as equipes de saúde da família, né, que são os postos de saúde, quando a gente está falando da questão da saúde pública, o treinamento, a capacitação, equipes como o NASF, que são suportes ao PSF, que incluem psicólogos, assistentes sociais, né, ter essa capacidade de acolher o paciente e encaminhar a atenção secundária especializada. Muitas vezes nós temos aqui no próprio município o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Quando a gente tem uma associação, por exemplo, com a questão da droga, no CAPS de álcool e droga, ambulatório de saúde mental. Então nós temos uma série de recursos que a pessoa pode estar usando e procurando. Em caso de acometimento de uma emergência, como uma tentativa, entrar em contato com o SAMU, levar para a emergência, lá ele também vai ter esse acolhimento, o encaminhamento para essa rede de suporte. Então, a pessoa não está sozinha, ela pode recorrer a uma série de serviços especializados e que são públicos e de fácil acesso. O próprio CAPS, muitas vezes, você não precisa nem do encaminhamento, ele tem a livre demanda. Então você pode estar buscando essa ajuda. Eu acho que é interessante, é importante a gente ressaltar a importância de conversar sobre a questão do suicídio, né, doutor? O Setembro Amarelo. Tá? Só que a gente falou no começo do programa, eu queria voltar para a gente encerrar o programa também de uma forma mais completa para o pessoal. Por que ainda existe muito tabu em se falar do suicídio? Existe uma mística com relação a... tem que existir uma diferença entre falar e divulgar o suicídio. Existem estudos que mostram que muitos casos de atores, cantores famosos que suicidam, aumentam estatisticamente o índice, principalmente entre jovens, os fãs que acompanham. Só que isso é trazido, colocado de forma muito superficial, passageira, não é abordado. Mas quando nós falamos, nós estamos trazendo uma luz sobre o tema, uma conscientização e quebrando aqueles tabus, os medos, o receio. Não tem que haver um medo nessa abordagem, mas a gente tem que estar preparado para falar sobre ele sim. É de fundamental importância que a gente aborde a questão de forma consciente e que a gente tome as devidas providências para isso. Infelizmente, ainda existe todo um preconceito com relação a qualquer tipo de transtorno mental. Isso aí é público e notório. As pessoas conseguem ter uma empatia, ter um entendimento do que é o sofrimento físico, mas tem uma incapacidade muito grande, ou não querem enxergar, ou muitas vezes até uma questão religiosa, impedem de falar sobre esse tema. Certinho, doutor. Para a gente finalizar, então, eu gostaria que o senhor só deixasse mais uma mensagem para o pessoal da conscientização do Setembro Amarelo, do suicídio, um pouquinho mais da prevenção mesmo, como prevenir. Se eu deixasse uma consideração final, uma mensagem para o pessoal. Eu quero que quem esteja assistindo, que tenha um familiar, alguém que já comentou alguma coisa, que não guarde isso para si mesmo. Muitas vezes essa questão de manter um sigilo com um amigo, na verdade, está trazendo um prejuízo muito grande a ele. Que aborde essa questão diretamente, que procure uma assistência e que as pessoas tenham a consciência, muitas vezes, o entendimento de que estamos todos conectados. Quando você suicida, você não está exterminando a si mesmo, você está matando o pai de alguém, o filho, um amigo de alguém. A gente tem isso no nosso cotidiano, nós estamos, de algumas formas, somos tocados pelo outro. E é algo muito marcante, inclusive na vida do próprio familiar. E a gente tem que ter esse pensamento que nós temos âncoras na nossa vida, nós temos pessoas que muitas vezes nós amamos, nós queremos bem, e que isso seja reforçado sempre, e procure
uma assistência especializada. Nós não temos que ter receio dessa assistência, e sim das consequências. Então vamos procurá-la e vamos conversar e dialogar sempre sobre esse tema, vencendo essas resistências, esses receios, esses preconceitos que não levam a lugar nenhum. Pode ser evitado, né? Sim. O número que a gente falou lá no começo, que é um número alto, a gente consegue diminuir isso bastante. Prevenindo, conversando, elaborando. Certinho. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá? Sempre um prazer recebê-lo aqui. E a você que nos acompanhou aí de casa, mais uma vez, meu muito obrigado. Tá? Que você tenha uma semana abençoada. Semana que vem estaremos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, às 19h30 aqui na TV Pós. Tchau, tchau.